Empregada humilde é abandonada na estrada de terra, até que empresário viúvo para o carro e a observa em silêncio total. Letícia treme ali, sem direção, com roupas sujas. Rodrigo desceu do veículo e ficou parado, estudando aquela mulher destroçada. O vento levanta poeira entre eles. Ela não levanta os olhos, ele não desvia os dele. Naquele momento, nasce a decisão que mudará tudo para sempre. Rodrigo não conseguia entender por que tinha parado o carro. Ele sempre seguia direto naquela estrada, focado nos compromissos, na rotina que preenchia o vazio desde que perdeu a esposa. Mas algo naquela mulher o fez pisar no freio sem pensar. Agora estava ali, a poucos metros dela, sentindo o coração bater de um jeito que não batia há anos. Respirou fundo e deu o primeiro passo em direção a Letícia. Você está machucada? A voz saiu firme, mas cuidadosa. Letícia levantou os olhos devagar, como se estivesse voltando de muito longe. Os lábios rachados se mexeram sem som até conseguir responder. Só estou cansada. A resposta veio baixa, quase um sussurro. Ela tinha medo de encarar aquele homem de terno alinhado, sapatos limpos, pele sem poeira. Sentia vergonha do próprio cheiro, da roupa encardida, do cabelo grudado no rosto sujo. Rodrigo percebeu o constrangimento dela e manteve a distância. O que aconteceu aqui não era curiosidade vazia. Era uma mistura de preocupação e revolta por ver alguém naquele estado, abandonada no meio do nada. Letícia engoliu em seco, apertando os braços contra o próprio corpo. Meu patrão me trouxe até aqui e me deixou na estrada. Disse que eu não prestava nem para limpar a casa dele, que era um peso morto. Mandou eu descer do carro e foi embora. As palavras saíram secas, mas cada uma doía como se tivesse acabado de ser dita. Rodrigo sentiu a mandíbula travar. Não conseguia entender como alguém podia abandonar outra pessoa daquele jeito. Ele te largou aqui sozinha? A pergunta saiu mais dura do que pretendia. Foi. Falou que se eu quisesse voltar para a cidade, que fosse a pé, e que não adiantava procurar referência porque ninguém ia acreditar em mim. Letícia finalmente ergueu o rosto completamente. Os olhos vermelhos, fundos, encararam Rodrigo com uma mistura de dor e desafio. E o senhor, por que ainda está aqui? Vai me mandar sair da frente do carro? Rodrigo respirou fundo, pensando em tudo o que tinha vivido nos últimos anos. A esposa doente, o hospital, o luto, a solidão que ocupou a casa enorme. Lembrou da sensação de impotência, de não conseguir salvar quem amava mesmo tendo dinheiro para quase tudo. Eu parei porque não consegui seguir em frente vendo você aqui. A honestidade na voz o surpreendeu. Meu nome é Rodrigo. Letícia hesitou antes de responder. Letícia. O nome saiu como se fosse algo pequeno demais para merecer atenção. Rodrigo assentiu devagar. Letícia, você não vai ficar aqui sozinha. Não desse jeito. Ela franziu a testa, desconfiada. O senhor nem me conhece. Ninguém faz favor de graça. Rodrigo encarou a estrada vazia, buscando as palavras certas. Eu também já fui deixado sozinho, e sei como é olhar para os lados e não ver saída nenhuma. Havia algo nos olhos dele que não combinava com o terno caro nem com o carro luxuoso. Era uma espécie de cansaço discreto, como se ele tivesse lutado contra coisas invisíveis. Eu não tenho dinheiro para pagar carona, nem para agradecer depois. A frase saiu direta, sem rodeios. Rodrigo balançou a cabeça. Não estou oferecendo carona em troca de dinheiro. Estou oferecendo ajuda porque ninguém merece ficar jogado na beira da estrada. Letícia olhou para a poeira no chão, para as mãos sujas, para a casa velha às suas costas. Se voltasse para ali, iria ouvir as mesmas humilhações. Se seguisse pela estrada, poderia andar horas sem chegar a lugar nenhum. Você trabalha com o quê? Rodrigo tentou organizar os pensamentos enquanto falava. Doméstica, faço de tudo,
limpo, cozinho, passo roupa, cuido de criança, de idoso, do que aparecer. A resposta foi automática, como se ela repetisse aquilo desde sempre. Quantos anos você tem? 27. E o senhor? 39. Tenho uma filha de 8 anos. Letícia respirou um pouco mais fundo ao ouvir sobre a criança. Trabalho, responsabilidade. Talvez aquilo pudesse significar uma chance. E a mãe dela? A pergunta saiu antes que pudesse pensar melhor. Rodrigo demorou para responder. Faleceu há 2 anos. Câncer. Desde então, minha filha vive com babás que nunca ficam muito tempo ou pedindo para eu chegar cedo em casa. Sinto muito. A frase de Letícia veio carregada de sinceridade genuína. Ninguém merece perder quem ama. Rodrigo percebeu que não havia pena vazia naquelas palavras, apenas reconhecimento de dor. Ele se aproximou um pouco mais, ainda com cuidado. Eu preciso de alguém em casa, alguém que não fuja no primeiro problema, que não trate minha filha como carga. Você disse que faz esse tipo de trabalho. Letícia riu sem humor. Meu ex-patrão acha que não faço nada direito. Diz que sou desastrada, lenta, que só sirvo para dar gasto. Rodrigo inclinou a cabeça. E você acredita nele? A pergunta pegou Letícia desprevenida. Tenho tentado não acreditar, mas quando a pessoa te lembra disso todo dia, você acaba achando que deve ter alguma verdade. O jeito que ele te tratou já mostra que ele estava errado. A convicção na voz de Rodrigo era inabalável. Mesmo que você tivesse cometido erros, ninguém tem o direito de te jogar fora assim. Letícia respirou fundo, sentindo os olhos arderem novamente. Por que o senhor está falando tudo isso? Eu não sou ninguém. Rodrigo a encarou com firmeza. Você é alguém que foi humilhada e está completamente sozinha agora. E eu sou alguém que pode mudar isso. Então, vou fazer o que acho certo. Letícia apertou as mãos sujas, pesando cada medo dentro dela. O que exatamente o senhor quer? A pergunta saiu direta, sem rodeios. Quero te oferecer trabalho e um lugar para ficar. Na minha casa, salário justo, carteira assinada, folga certa. Você cuida da casa e ajuda com minha filha. Em troca, eu te dou estrutura, teto e respeito. Rodrigo não desviou o olhar nem por um segundo. O coração de Letícia acelerou. A proposta parecia boa demais para ser verdade. Isso é sério? Eu toda acabada aqui e o senhor dizendo que vai me contratar? Eu não costumo brincar com a vida dos outros. Posso te levar agora. Se depois de alguns dias você não se adaptar, conversamos de novo. Mas eu não vou te deixar nessa estrada. A determinação na voz dele era inquestionável. Letícia olhou para trás mais uma vez. A casa em ruínas, a cerca torta, a porta descascada. Lembrou das noites dormindo em colchão fino, ouvindo gritos, aguentando humilhações. Eu não tenho mais nada aqui. Se eu voltar, vou continuar ouvindo que não sirvo. Se eu ficar, essa estrada vai ser meu teto. Ela ergueu o rosto, encarando Rodrigo com uma coragem que não sabia de onde vinha. Se o senhor está falando sério, eu aceito. Rodrigo assentiu de forma decidida. Estou falando muito sério. Vem, eu te levo para casa. Letícia caminhou em direção ao carro com as pernas ainda trêmulas. Rodrigo abriu a porta traseira. Você pode sentar onde se sentir melhor. Ela entrou devagar, ajeitando a roupa para não sujar ainda mais o estofado. Quando o motor ligou, Letícia olhou pela última vez para o lugar onde tinha sido abandonada. Não sentiu vontade de chorar. Sentiu apenas que aquela fase precisava ficar para trás. A estrada começou a se desenrolar pela janela. Durante os primeiros minutos, nenhum dos dois falou. Só o ruído do motor e do vento preenchia o carro. Rodrigo mantinha as mãos firmes no volante, mas a mente cheia de perguntas. Quem era aquela mulher, além da sujeira e do cansaço? O que tinha passado até chegar ali? Por que a presença dela o incomodava e acalmava ao mesmo tempo? O senhor mora longe daqui?
Letícia quebrou o silêncio, observando o interior organizado do veículo. Mais ou menos 40 minutos. Na cidade, em um condomínio. Ela engoliu seco ao ouvir a palavra. Condomínio significava portaria, regras, gente de olhar desconfiado. Eles não vão implicar com a minha cara lá? A pergunta saiu direta, sem rodeios. Rodrigo olhou pelo retrovisor. Você vai entrar como funcionária, não como invasora. E qualquer problema, eles falam comigo. Ela assentiu, mas o medo ainda apertava o peito. Sua filha sabe que o senhor está me levando para trabalhar lá? Um quase sorriso apareceu no canto da boca dele. Ainda não. Mas ela vive pedindo alguém que não vá embora. Talvez você seja essa pessoa. Letícia pensou na menina que ainda não conhecia. Ela é tranquila, é esperta e sente muita falta da mãe. Às vezes reage com birra, às vezes com silêncio. Preciso de alguém que tenha paciência. Eu cuido. A resposta saiu antes que pudesse pensar muito. Já cuidei de criança pior do que birrenta. As lembranças de casas anteriores surgiram. Crianças difíceis, pais ausentes, culpas jogadas sempre na empregada. Ela afastou os pensamentos ruins, respirando fundo. Rodrigo percebeu a mudança no semblante dela. Você já passou por muita coisa ruim em trabalho de casa, né? O comentário veio sem julgamento, mais do que eu queria lembrar. Mas também teve gente boa, só que os ruins marcam mais. A cidade começou a surgir à frente. Casas, lojas, movimento. Letícia se encolheu no banco, sentindo o peso dos olhares que imaginava receber. Rodrigo percebeu o corpo dela enrijecendo. Daqui a pouco chegamos. Quando entrar em casa, você toma um banho, come alguma coisa e descansa. Depois conversamos com calma. O senhor não vai se arrepender? Porque muita gente já se arrependeu de mim. A pergunta saiu num tom quase infantil. Rodrigo pensou na própria história. Quantos tinham se afastado depois da morte da esposa porque não sabiam lidar com a dor dele? Se eu achar que errei, eu mesmo resolvo. Mas agora, o que importa é que você está segura. Eles entraram no condomínio. Letícia recuou no banco ao ver o portão grande, o segurança, as câmeras. Rodrigo cumprimentou o porteiro pelo nome e avisou sobre a nova funcionária. O homem assentiu sem questionar. Ela percebeu o respeito que ele tinha ali. O carro avançou pelas ruas internas, cercadas de casas bem cuidadas. Não se assusta com o tamanho da casa. Por dentro, é mais simples do que parece. Rodrigo tentou tranquilizá-la ao perceber a tensão. O veículo parou em frente a um portão. Ele apertou o controle e a garagem se abriu. Letícia respirou fundo. Posso descer? A pergunta veio carregada de insegurança. Pode. Rodrigo saiu também. Ela colocou os pés no chão com cuidado, sentindo a diferença do piso liso sob as sandálias gastas. Olhou ao redor, tentando entender onde estava. Rodrigo abriu a porta da sala. Entra, fica à vontade. A sala era ampla, mas organizada. Havia alguns brinquedos de criança num canto, um desenho infantil pausado na televisão, fotos em porta-retratos. Numa delas, Letícia viu Rodrigo abraçado a uma mulher de sorriso largo, segurando uma menininha pequena entre os dois. É sua esposa? Ela perguntou, apontando discretamente. Ele seguiu o olhar dela e assentiu. Era. E essa é minha filha, Ana. Letícia se aproximou da foto com respeito. Você amava muito ela. O comentário saiu sem pensar. Ainda amo. Só mudei o jeito de lidar com isso. A resposta veio carregada de sinceridade. Letícia ficou em silêncio, sentindo o peso daquela frase. Onde está a Ana agora? Na escola. Sai às 5. Até lá quero que você tenha descansado pelo menos um pouco. Letícia baixou a cabeça. Não gosto de ficar parada. Quando estou quieta, começo a lembrar de coisa ruim. Rodrigo concordou, refletindo. Então vamos fazer assim.
Primeiro, você precisa de um banho. Vou pegar uma toalha e umas roupas minhas por enquanto. Depois te mostro a cozinha. Se quiser me ajudar a preparar o lanche da Ana mais tarde, ajuda, mas sem exagerar no primeiro dia. Ela quase sorriu. Banho já é mais do que eu esperava hoje. Rodrigo apontou o corredor. O banheiro é por ali, segunda porta. Eu vou buscar as roupas e deixar na maçaneta para você pegar por dentro. Letícia assentiu, envergonhada e grata ao mesmo tempo. Caminhou pelo corredor, olhando para o chão, com medo de sujar as paredes claras. Entrou no banheiro e fechou a porta. Quando abriu o chuveiro, sentiu a água cair forte sobre o corpo. Era diferente do fio fraco e frio dos lugares onde tinha morado. A sujeira começou a escorrer junto com parte da dor. Enquanto se ensaboava, lembrava de cada palavra dura dos últimos meses. Você não serve para nada. Olha o estado dessa cozinha. Você é lenta demais. Deixou que a água lavasse tudo o que pudesse. Quando terminou, pegou as roupas que Rodrigo havia deixado. Eram simples, limpas, cheirando a sabão neutro. Vestiu tudo com cuidado, dobrando a roupa suja para não espalhar pelo banheiro. Ao se olhar no espelho, quase não se reconheceu. O rosto ainda mostrava cansaço, mas os olhos pareciam mais vivos. Quando saiu, encontrou Rodrigo na cozinha, mexendo em alguns pratos. Ele se virou ao perceber a presença dela e precisou piscar 2 vezes. A mulher suja da estrada agora parecia apenas alguém cansada, mas digna. Ficou melhor? Muito. Obrigada. Eu não lembrava como era ficar assim limpa de verdade. Rodrigo apontou uma cadeira. Senta um pouco. Quer água, café, suco? Água está ótimo. Ele encheu um copo e entregou. As mãos dela ainda tremiam ao segurar o vidro. Você tem família em outra cidade? A pergunta veio cuidadosa. Tenho mãe e um irmão no interior, mas eles já mal estão se virando. Não quero voltar para ser peso. Eles sabem que você está aqui? Não. Meu celular ficou com o ex-patrão. Ele tomou quando disse que eu não precisava mais ligar para ninguém. Rodrigo prendeu a respiração, indignado. Isso é crueldade. A gente resolve isso depois. Se você quiser, eu te ajudo a comprar outro e avisar sua mãe. Os olhos de Letícia encheram de lágrimas pela primeira vez desde que entrou naquela casa. Quero muito falar com ela, mas tenho medo de contar tudo. Ela se preocupa fácil. Você não precisa contar tudo de uma vez. Só diz que está bem e trabalhando. O resto você fala quando estiver mais forte. Letícia o observou com atenção. Por que o senhor fala comigo como se me conhecesse há tempo? Rodrigo pensou antes de responder. Porque eu sei reconhecer alguém que já apanhou da vida e ainda está de pé. E porque eu não quero repetir com você o que já fizeram comigo. Um barulho de portão eletrônico soou ao longe. Rodrigo olhou o relógio. Deve ser a van escolar chegando. Letícia sentiu o coração disparar. Agora? É, vem comigo. Quero te apresentar. Ela levantou devagar, secando as mãos na calça emprestada. Os dois foram até a porta. A van já estava parada. Uma menina de cabelo preso em rabo de cavalo desceu com a mochila nas costas. Olhou primeiro para o pai, abriu um sorriso rápido, depois reparou em Letícia parada a alguns passos atrás. O sorriso sumiu imediatamente. Pai, quem é? A pergunta veio carregada de desconfiança. Rodrigo se abaixou para ficar na altura da filha. Ana, essa é a Letícia. Ela vai ajudar aqui em casa com a comida, a arrumação e, se você deixar, com você também. A menina estreitou os olhos, estudando a estranha. Ela vai ser igual às outras? Ficam um tempo, depois vão embora e você fica mais triste. Letícia sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. A criança falava com uma sinceridade que machucava. Rodrigo inspirou fundo. A Letícia acabou de chegar. A gente ainda vai se conhecer, mas eu espero que ela fique bastante tempo com a gente.
Ana desviou o olhar para Letícia, analisando cada detalhe. Você sabe fazer bolo? A pergunta saiu de repente, pegando Letícia desprevenida. Se eu tiver receita e os ingredientes, sei sim, e se der errado, faço de novo até acertar. A resposta veio natural, acompanhada de um leve sorriso. Ana pareceu pensar. A última moça queimou tudo e falou que eu que atrapalhei. Letícia ajeitou o cabelo atrás da orelha. Eu não vou te culpar se o bolo der errado. Se você quiser ajudar, ajuda. Se não quiser, fica só olhando. Mas se tiver alguém para culpar, esse alguém sou eu, porque sou eu que vou estar mexendo na massa. Ana franziu o nariz, surpresa com a resposta. Depois olhou para o pai. Ela fala diferente das outras. A observação veio sem filtro. Rodrigo sorriu de leve. Diferente como? Como se não tivesse medo da gente. A frase atingiu Letícia de um jeito inesperado. Eu já tive medo de muita coisa. De gente também. Mas hoje estou mais com medo de mim mesma do que dos outros. Ana não entendeu completamente. Medo de você? Letícia assentiu. Medo de desistir fácil, de acreditar de novo que não sirvo para nada. Mas seu pai está me dando uma chance. E se você quiser, eu aceito tentar ganhar sua confiança também. A menina a encarou por mais alguns segundos, processando as palavras. Você gosta de criança? Gosto sim. Ainda mais quando elas falam a verdade na cara da gente. Fica mais fácil de saber com quem estou lidando. Rodrigo observava a cena, atento a cada reação da filha. Viu quando o olhar duro da menina amoleceu um pouco. Tá bom, mas eu vou ficar te olhando uns dias. Se você brigar com meu pai por minha causa, eu não gosto mais. Letícia assentiu, séria, fechado. E se algum dia eu fizer algo que você não gostar, pode falar comigo direto, sem grito, sem drama. Só falar. Ana esticou a mão pequena como se fechasse um acordo. Letícia apertou devagar. Rodrigo respirou aliviado, sentindo algo no peito se ajeitar pela primeira vez em muito tempo. Vamos entrar? Letícia, você ajuda a Ana com o lanche? Eu preciso resolver umas coisas no escritório. Claro. Ana olhou desconfiada, mas não reclamou. Os três entraram. Na cozinha, Letícia perguntou o que a menina gostava de comer. Pão com queijo e suco de laranja. A mãe fazia assim. Letícia notou o peso na voz ao falar da mãe, mas não comentou. Então vamos fazer igual. Pegou o pão, o queijo, perguntou onde estava a sanduicheira, preparou tudo com cuidado. Ana observava cada movimento, sentada na cadeira, com o queixo apoiado nas mãos. Você é de onde? Do interior de Minas. Vim para cá tentar vida melhor. Você conseguiu? A pergunta veio carregada de curiosidade infantil. Letícia pensou na estrada, no abandono, no banho quente, no acordo recente. Ainda estou tentando, mas hoje foi o dia que eu cheguei mais perto. Ana ficou em silêncio, digerindo a resposta. Quando o sanduíche ficou pronto, Letícia colocou no prato e entregou. Se não gostar, fala. A menina mordeu um pedaço, mastigou devagar. Os olhos se acenderam. Tem gosto de casa da avó. É bom. O elogio simples aqueceu algo dentro de Letícia. Que bom que você gostou. Se quiser, amanhã a gente tenta fazer o bolo. De cenoura com chocolate, a animação na voz era evidente. Se tiver cenoura e chocolate, sim. Mais tarde, quando Ana foi para o quarto fazer tarefa, Rodrigo voltou à cozinha. Encontrou Letícia lavando a louça usada, mesmo depois de ele ter dito que ela podia descansar. Eu não consigo ficar sentada sem fazer nada. Parece que estou devendo o ar que respiro. Ele se apoiou no batente da porta. Aqui não é assim que funciona. Você vai trabalhar sim, mas também vai ter hora de parar. Não quero ninguém desmaiando de cansaço dentro de casa. Ela o encarou séria. Eu posso perguntar uma coisa? Pode. Por que sua esposa não está mais aqui?
O senhor falou que ela se foi, mas não explicou nada. Rodrigo desviou o olhar encarando a janela. Câncer. Nós lutamos por 1 ano. Fizemos tudo o que era possível. No fim, não adiantou. Letícia sentiu um aperto no peito. Ela sofreu muito? A pergunta saiu baixinha. Sofreu, e eu sofri vendo. A Ana era menor ainda, não entendia direito. Um dia tinha mãe, no outro não tinha mais. Depois, eles ficaram em silêncio por alguns segundos. E o senhor? Como ficou depois? Rodrigo deu de ombros. Perdido. Me joguei no trabalho. Contratei gente para cuidar da minha filha, mas ninguém durava muito. Alguns porque não aguentavam a rotina, outros porque não sabiam lidar com o jeito dela, outros porque só estavam aqui pelo dinheiro. Letícia secou as mãos num pano. E o senhor acha que eu vou aguentar? Eu acho que você merece a chance de tentar. E eu também mereço a chance de confiar em alguém de novo. Ela sustentou o olhar. Sentiu uma espécie de ligação estranha se formando ali, ainda tímida, mas presente. Não era atração rápida nem encantamento. Era algo mais profundo, um reconhecimento de dores parecidas. A noite chegou devagar. Depois do jantar simples que Letícia ajudou a preparar, Rodrigo levou Ana para o quarto, acompanhou a menina até pegar no sono, voltou para a sala e encontrou Letícia sentada discretamente numa ponta do sofá. Desculpa, não sabia se podia voltar para o quarto. Eu nem sei direito onde vou dormir. Rodrigo se sentou na outra ponta do sofá, mantendo distância respeitosa. Por enquanto tenho um quarto de hóspedes no final do corredor. Tem cama, armário e um banheiro pequeno. Amanhã a gente vê roupa de cama nova, essas coisas. Eu já morei em quarto bem pior, não se preocupa. Ele a observou. A luz da sala deixava ver melhor as marcas de cansaço, mas também uma firmeza no queixo e nos olhos. Letícia, eu preciso ser claro com você. Aqui em casa ninguém grita com ninguém. Se a Ana passar do limite, eu converso com ela. Não é função da funcionária levar bronca no meu lugar. E eu também não vou gritar com você. Se tiver algo errado, vamos falar com respeito. Você aceita isso? Ela quase riu incrédula. O senhor está me perguntando se eu aceito não ser humilhada? Aceito sim. Até estranho ouvir isso. Rodrigo assentiu. Quero que você se sinta segura. Mas também preciso da sua lealdade. Se tiver algum problema, fala comigo. Não quero fofoca, não quero segredo dentro da minha casa. Eu não tenho motivo para ficar jogando intriga, só quero trabalhar em paz. A resposta veio sincera. Rodrigo hesitou por um instante e depois respirou fundo. Eu sei que te trouxe para cá de repente. Se em algum momento você se sentir desconfortável, quiser ir embora, a decisão vai ser sua. Eu só te peço que avise antes, para eu me organizar com a Ana. Letícia apertou as mãos uma na outra. Eu não quero ir embora, pelo menos não agora. Hoje foi o primeiro dia em muito tempo que eu senti que alguém me olhou como pessoa e não como problema. Rodrigo sentiu as palavras baterem lá dentro com força. Fico feliz por isso. Eu também senti algo parecido. Ela desviou o olhar, levemente constrangida com a intensidade do momento. Eu posso ver o quarto? Claro. Rodrigo levantou e a guiou pelo corredor até o último cômodo. Abriu a porta. O quarto era simples, mas limpo. Uma cama de casal, um armário, uma pequena mesa, uma janela com cortina clara. Se quiser deixar a porta encostada essa noite para se sentir mais segura, pode. A casa tem alarme. Letícia passou a mão pelo lençol esticado. Já é mais do que eu poderia pedir. Obrigada por tudo, de verdade. Rodrigo encostou a mão no batente da porta. Eu é que agradeço por ter confiado em entrar no carro. Amanhã cedo, antes de eu levar a Ana para a escola, a gente conversa sobre horário, salário, essas coisas. Pode ser. Boa noite, Rodrigo. Ele parou por um segundo ao ouvir seu nome nos lábios dela. Soou de um jeito diferente. Boa noite, Letícia. Fechou a porta devagar. Sozinha no quarto, ela sentou na cama
e respirou fundo. O colchão cedeu na medida certa. Não era luxo, era conforto. Deitou de lado, abraçando o travesseiro. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo de alguém abrir a porta aos gritos. Do outro lado da casa, Rodrigo ficou alguns minutos sentado na própria cama, sem conseguir dormir. Pensava na estrada, na imagem dela parada ali, na forma como aceitou a ajuda com cuidado e coragem. Lembrava de como se sentiu quando a viu sair do banheiro mais leve, mesmo ainda marcada. Algo dentro dele se mexia com aquela presença nova. No dia seguinte, o despertador tocou cedo. Rodrigo levantou, foi até a cozinha e encontrou Letícia já de pé, preparando o café. "Você acordou que horas?" "Antes do sol nascer. É costume. Você não precisa levantar tão cedo assim todo dia. Hoje tudo bem, é o primeiro, mas depois vamos ajustar." Ana apareceu logo depois, sonolenta, arrastando os pés. Quando viu Letícia na cozinha, arregalou os olhos. "Você ainda está aqui?" "Estou. E hoje a gente pode planejar o bolo se você quiser." A menina tentou esconder o brilho no olhar. Talvez depois da escola. Rodrigo observava a cena, contente com a naturalidade que crescia entre as duas. Depois de levar a filha, voltou para casa e sentou-se à mesa com Letícia. Explicou o horário, o salário, as folgas, o registro em carteira. Deu mais do que ela esperava. "Isso é muito. Eu nunca ganhei assim. É o justo pelo que eu preciso de você aqui, e porque eu posso pagar. Não vejo motivo para te explorar." Ao longo daquela manhã, Letícia conheceu os cômodos da casa, as roupas, os produtos de limpeza. Anotou tudo mentalmente. Organizou pequenas coisas sem mexer no que parecia ter valor emocional. Quando chegou perto de um quarto que parecia estar sempre fechado, parou na porta. "Era o quarto da minha esposa. Hoje eu uso como escritório e para guardar algumas coisas dela." Rodrigo explicou, ao notar a hesitação. "Eu não vou mexer ali sem o senhor pedir. Um dia, talvez, eu peça sua ajuda para arrumar, mas não agora." O tempo foi passando. Nos pequenos gestos, Letícia mostrava cuidado e atenção. Não era perfeita. Deixou cair um copo, se confundiu com uma panela, se atrapalhou com o fogão diferente. Cada vez que isso acontecia, esperava uma bronca pesada, mas Rodrigo apenas explicava com paciência, mostrava como fazia, ajudava a recolher. Aquilo a desconcertava de forma positiva. Um começo de tarde, enquanto ela passava pano na sala, ele apareceu com um envelope. "Letícia, preciso te mostrar uma coisa. Seu registro. Já falei com meu contador. Vamos fazer tudo certinho." Ela pegou o papel com cuidado, como se fosse algo precioso. Era a primeira vez que um patrão a tratava como alguém com direitos. "Está tudo certo. Obrigada por não deixar isso para depois. Promessa é promessa. E eu quero que você sinta que esse lugar é estável para você." Ela baixou os olhos emocionada. "Já faz tempo que eu não sinto isso em lugar nenhum." Enquanto os dias avançavam, a convivência entre ela e Ana também foi mudando. A menina, no começo desconfiada, começou a esperar pelo lanche da tarde, pelo bolo prometido, pelas conversas na cozinha. Letícia não tentava ocupar o lugar da mãe, não usava palavras doces em excesso, não forçava intimidade. Apenas ouvia, respondia com sinceridade, brincava quando havia espaço. Uma tarde de sábado, Ana entrou na cozinha segurando um caderno. "Letícia, você pode me ajudar na lição? Um texto sobre família. A professora mandou escrever sobre quem mora na minha casa." Letícia sentiu um leve aperto. "E o que você já escreveu?" Ana abriu o caderno. "Eu coloquei meu pai, eu e parei. Porque antes eu escrevia eu, meu pai e minha mãe. Agora eu não sei. Você pode escrever que mora você, seu pai e a memória da sua mãe. Porque mesmo não estando aqui, ela ainda faz parte da casa pelo que vocês lembram dela." Ana refletiu. "Faz sentido.
E você? Letícia se surpreendeu. Eu? Você mora aqui também. A professora falou que família é quem mora na mesma casa e cuida um do outro. Se você quiser me colocar, pode, mas não precisa se sentir obrigada. Ana pegou o lápis. Eu quero, porque você faz meu pai rir mais e faz bolo direito. Letícia riu, enxugando discretamente a borda dos olhos. Na sala, Rodrigo ouviu a conversa sem intenção. Sentiu um calor no peito ao ouvir a filha incluir Letícia na redação. Aos poucos, aquela mulher que ele tinha encontrado na estrada começava a ocupar um espaço diferente ali dentro. Passou a reparar em coisas pequenas, como ela prendia o cabelo quando começava a cozinhar, como franzia a testa quando fazia contas de gastos da casa, como abaixava o tom de voz quando percebia que Ana estava sensível. Também notava as marcas invisíveis das dores antigas. Às vezes, quando alguém tocava na campainha de forma insistente, Letícia ficava tensa. Quando recebia elogio por algum prato, respondia com estranheza, como se aquilo não fosse para ela. Certa noite, enquanto ela lavava a louça depois do jantar, ele se aproximou. Você tem noção do quanto mudou a rotina aqui em pouco tempo? Ela olhou para trás confusa. Não sei, só estou fazendo o meu trabalho. Está fazendo mais do que isso. A Ana está mais leve. Eu estou menos cansado. A casa parece mais viva. Ela voltou-se para a pia, concentrando-se em enxaguar um prato. É bom ouvir isso. Eu achava que só atrapalhava. Quem te fez achar isso? Ela pensou se queria abrir aquela parte da história. Depois decidiu que sim. Um ex-patrão que me chamava de peso morto. Dizia que tudo dava errado quando eu chegava perto. E eu acabei acreditando. Rodrigo aproximou-se um pouco mais, mantendo o respeito ao espaço dela. Aqui você não é peso, você é apoio. As palavras ficaram ecoando dentro dela. Apoio. Aquilo era novo. Obrigada. A voz saiu baixa, carregada de emoção. As semanas viraram meses. A ligação entre eles foi se estreitando, não por declarações, mas por gestos. Rodrigo passou a olhar para Letícia não só como funcionária, mas como alguém em quem podia confiar opiniões sobre a filha, sobre decisões da casa. Ela, por sua vez, começou a perceber nele um homem justo, presente, que mesmo carregando dor, tentava fazer o melhor para os dois. Era em pequenas cenas que algo diferente surgia. Em um domingo chuvoso, quando a luz acabou por algumas horas, os três ficaram na sala à luz de velas. Ana pediu para Letícia contar histórias da infância no interior. Ela contou sobre o rio onde costumava brincar, sobre o cheiro de café sendo coado pela mãe, sobre as festas simples. Rodrigo escutava, sorrindo com detalhes que lembravam sua própria infância. Quando a luz voltou, Ana já dormia no sofá com a cabeça apoiada na perna de Letícia. Rodrigo se aproximou devagar. Posso pegar ela? Claro. Ele segurou a filha com cuidado e a levou para o quarto. Ao voltar para a sala, encontrou Letícia guardando as velas. Por um instante, os olhos dos dois se encontraram em silêncio. Havia algo diferente naquele olhar. Nenhum dos dois comentou. Outro dia, Letícia recebeu seu primeiro salário integral. Rodrigo tinha insistido em abrir uma conta no banco em nome dela. Ao ver o valor, ela sentiu um orgulho quieto. Eu queria mandar um pouco para minha mãe. Ela está precisando, mas também queria guardar alguma coisa caso um dia eu precise. Vamos fazer um combinado. Uma parte você manda, outra você guarda, outra você usa para o que quiser. Você não pode viver só pensando em emergências. Também merece comprar algo para você. E ela riu de leve. Eu não sei nem por onde começar a comprar coisa para mim. Sempre peguei roupa usada, resto dos outros. Rodrigo a olhou com atenção. Se você quiser, um dia desses eu te levo em uma loja simples para você escolher algumas coisas. Não como patrão pagando o uniforme, mas como alguém que quer te ver se enxergando melhor. Letícia sentiu o rosto esquentar.
Não precisa. Eu quero. Você trabalha duro aqui dentro. Não custa nada te ajudar a se sentir mais confortável. Se for em lugar barato e eu puder pagar no meu nome, tudo bem. Eu não quero ficar devendo favor. Vai ser do seu jeito. Um sábado eles foram. Ana quis ir junto. Na loja, Letícia ficou perdida no meio dos cabides. Escolhia uma peça, devolvia, achando que era demais. Rodrigo se manteve afastado, deixando-a à vontade, mas Ana corria de um lado para o outro, pegando blusas e calças. Essa combina com você. No provador, Letícia se olhou com roupas novas que nunca tinham pertencido a outra pessoa. Sentiu algo diferente. Ao sair, encontrou os dois esperando. Ana bateu palmas. Ficou linda. Rodrigo concordou com um sorriso discreto. Você parece mais você mesma. Letícia não sabia como reagir. Guardou aquele momento como um tesouro simples. Na volta para casa, a conversa fluiu leve. Ana falava sobre a escola, sobre uma apresentação que faria no fim do ano. Vai ser uma música para as mães. Mas eu não tenho mãe para ir. O clima dentro do carro mudou. Letícia sentiu o coração apertar. Rodrigo respirou fundo. Eu vou estar lá. E sua mãe vai estar no seu coração. Ana olhou pela janela, calada. Depois se virou para trás, encarando Letícia. Você pode ir também? Eu não sei se pode, mas queria que você fosse. Letícia se assustou com o pedido. Se seu pai deixar e não atrapalhar o trabalho, eu vou sim. Rodrigo olhou pelo retrovisor. Claro que pode. Vai ser importante para ela te ver lá. Ana sorriu pela primeira vez desde que tocou no assunto. A conexão entre as duas se fortalecia e, junto com ela, outra ligação crescia silenciosa entre Letícia e Rodrigo. Não era algo que nenhum dos dois admitisse facilmente. Sabiam da diferença de mundo, de história, de posição. Sabiam do luto, das feridas, da gratidão envolvida. Mas havia olhares que duravam um pouco mais do que o necessário. Conversas que se estendiam na cozinha depois que Ana ia dormir. Risadas compartilhadas por causa de situações simples do dia a dia. Em uma noite qualquer, depois de um dia cansativo, Letícia estava na varanda quando começou a chover forte. Ela esticou a mão, sentindo a água fria. Rodrigo apareceu ao lado com 2 xícaras de café. Achei que você ia gostar. Ela aceitou, surpresa. Obrigada. Ficaram ali em silêncio, olhando a chuva cair no quintal. Faz quanto tempo que você não descansa de verdade? A pergunta veio sem pressa. Nem lembro mais. A vida sempre cobrou pressa. Você pensa em voltar para o interior algum dia? Penso em visitar minha mãe, mas voltar para morar? Não sei. Lá eu já conheço todos os limites. Aqui ainda tenho a chance de descobrir coisa nova. Rodrigo a olhou rapidamente. Que tipo de coisa? Coisa simples. Ter um trabalho que não seja medo o tempo todo. Ter gente por perto que me veja como pessoa. Talvez, um dia, ter um cantinho meu. Você sabe que enquanto estiver aqui, essa casa também é um pouco sua. Não só porque você trabalha, mas porque faz parte da rotina, das conversas, das risadas da Ana. Letícia sentiu o coração apertar de um jeito diferente. Eu tenho medo de me acostumar com isso e depois perder, porque aí dói em dobro. Rodrigo girou a xícara entre os dedos. Eu também tenho medo. Medo de me apegar e depois ver alguém ir embora de novo. Mas se a gente viver só fugindo desse medo, ninguém cria laço com ninguém. Ela o encarou, surpresa por ele colocar em palavras algo que também sentia. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era cheio de coisas que nenhum dos dois tinha coragem de dizer ainda. A chuva foi diminuindo, o café terminou. Quando se despediram naquela noite, algo novo já estava instalado ali, mesmo que nenhum dos dois chamasse pelo nome. E enquanto Letícia fechava a porta do quarto para dormir, ainda com o cheiro de chuva na janela e a lembrança do olhar de Rodrigo na varanda, não imaginava que no dia seguinte ele diria algo que mudaria tudo.
porque logo cedo, enquanto ela arrumava a mesa do café e ele descia as escadas com passos diferentes, mais lentos, Rodrigo parou atrás dela, respirou fundo e, antes de Ana aparecer na cozinha, falou com uma sinceridade que fez o coração de Letícia disparar. Letícia, eu preciso te dizer que não consigo mais fingir que você é só minha funcionária. Letícia sentiu o mundo parar ao redor dela. A colher que segurava escorregou dos dedos e bateu no chão com um ruído metálico que ecoou pela cozinha silenciosa. Ela virou-se lentamente, encontrando Rodrigo parado ali, vulnerável de um jeito que nunca tinha visto antes. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvir. "O que você está dizendo?" A voz saiu trêmula, quase um sussurro, carregada de medo e esperança em partes iguais. Rodrigo deu um passo à frente, mas manteve distância respeitosa, as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. "Estou dizendo que você se tornou importante demais para mim. Que cada manhã eu acordo pensando em descer para a cozinha e te encontrar aqui. Que quando chego do trabalho, meu peito alivia ao ouvir sua voz conversando com a Ana. Que eu não consigo mais fingir que é só trabalho, só gratidão, só conveniência." As palavras saíram cruas, honestas, sem adornos. Ela apertou as mãos contra o avental, tentando processar aquela confissão. "Rodrigo, eu não sei o que responder. A gente vem de lugares completamente diferentes. Eu sou sua empregada. Moro no quarto dos fundos. Vim da beira de uma estrada suja, abandonada." A voz dela carregava anos de humilhação, de aprender a se ver como menos. Ele balançou a cabeça com firmeza. "Você não é só minha empregada. Nunca foi. Você é a pessoa que trouxe vida de volta para esta casa morta, que fez minha filha voltar a sorrir de verdade, que me ensinou que é possível recomeçar sem trair quem a gente perdeu. E eu sei que isso é confuso, sei que tem diferença entre a gente, mas eu não consigo mais ignorar o que sinto." Letícia sentiu os olhos arderem, as lágrimas ameaçando cair. "E se isso estragar tudo? E se a gente tentar e der errado? Eu vou perder meu trabalho, meu lugar, a Ana. Eu não aguento perder mais nada na vida, não depois de ter encontrado um pedaço de paz aqui." Vulnerabilidade na voz dela era total, sem defesas. Rodrigo respirou fundo, controlando a própria ansiedade. "Eu não quero te pressionar. Só precisava ser honesto contigo e comigo mesmo. Se você não sentir nada parecido, a gente segue como está. Mas se sentir, mesmo que seja um pouquinho, eu quero tentar fazer isso dar certo do jeito certo, com respeito, com cuidado." Antes que ela pudesse responder, o barulho de passos pequenos descendo a escada fez os dois se afastarem rapidamente. Ana entrou na cozinha bocejando, arrastando o ursinho de pelúcia desbotado. "Bom dia, gente!" A menina parou, franzindo a testa ao perceber algo diferente no ar. "Vocês estavam brigando?" Letícia limpou discretamente o canto dos olhos, forçando um sorriso. "Não, amor, só conversando sobre os horários da casa. Quer panqueca hoje?" O café da manhã passou em silêncio carregado. Ana falava sobre a aula de educação física, sobre um desenho que tinha feito para a professora, mas nenhum dos dois adultos conseguia prestar atenção de verdade. Rodrigo segurava a xícara com mais força do que necessário, as juntas dos dedos esbranquiçadas. Letícia mexia o açúcar no café muito mais tempo do que precisava, perdida em pensamentos. Quando Rodrigo saiu para levar Ana à escola, Letícia ficou sozinha na cozinha, com as palavras dele ecoando na cabeça. Sentou-se pesadamente na cadeira, colocou as mãos no rosto e deixou as lágrimas finalmente caírem. Não eram lágrimas de tristeza pura, eram de medo, de esperança, de uma confusão gigantesca que tomava conta do peito. Porque ela também sentia. Sentia cada vez que ele entrava na cozinha e perguntava como tinha sido o dia dela, interessado de verdade na resposta. Sentia quando ele sorria para ela por causa de alguma besteira que Ana tinha feito.
Sentia quando ficavam conversando até tarde na sala e o silêncio entre eles era confortável, cheio de coisas não ditas. Mas admitir isso significava arriscar tudo que tinha conquistado com tanto esforço. Quando Rodrigo voltou 40 minutos depois, encontrou-a ainda sentada ali, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo levemente. Ele parou na porta da cozinha, estudando a expressão dela com cuidado. "Você está bem?" A pergunta veio carregada de preocupação genuína. Letícia levantou o rosto, sem conseguir esconder que tinha chorado. "Não sei se estou. Você me jogou isso de repente e eu não sei como processar. Minha cabeça está uma bagunça." Ele entrou devagar, puxou uma cadeira e sentou-se na frente dela, mantendo a mesa como barreira segura entre os dois. "Desculpa se fui precipitado, mas eu não conseguia mais guardar isso dentro de mim. Estava me corroendo por dentro, me fazendo agir estranho." Ela o encarou com uma mistura de medo e coragem. "Rodrigo, eu também sinto alguma coisa. Não sei definir direito o que é, não tenho experiência com isso. Mas sei que quando você chega em casa, meu dia fica melhor. Sei que quando você sorri, eu sorrio junto sem perceber. Sei que quando você fala comigo, eu me sinto vista de verdade, como pessoa, não como problema." Rodrigo sentiu o peito apertar com a confissão crua dela. "Então a gente está sentindo a mesma coisa." Ela assentiu devagar, limpando uma lágrima teimosa. "Mas isso não resolve o problema. A gente ainda tem a Ana no meio, tem a diferença de vida, tem o que as pessoas vão falar, e eu tenho medo de você acordar um dia e perceber que foi só solidão, só pena de mim, só gratidão por eu cuidar da sua filha." Rodrigo estendeu a mão sobre a mesa, parando no meio do caminho, esperando permissão. Letícia olhou para aquela mão aberta, hesitou por alguns segundos que pareceram eternos, depois colocou a sua por cima. O toque foi leve, mas carregado de significado. Não é pena, nunca foi. É respeito, é admiração, é conexão. Eu olho para você e vejo alguém que lutou, que sobreviveu, que não desistiu mesmo quando tudo conspirava contra. E isso me atrai de um jeito que eu não consigo explicar. "E a Ana? Como a gente faz com ela se decidir tentar?" Letícia perguntou, segurando a mão dele com mais firmeza. "A gente vai devagar, muito devagar. Não muda nada de repente. Ela já gosta de você, isso é óbvio. Mas precisa entender que você pode ser mais do que alguém que trabalha aqui. E isso leva tempo, paciência." Ela concordou, respirando fundo. "Eu não quero confundir a cabeça dela. Ela já perdeu a mãe. Não pode achar que eu vou sumir também se as coisas não derem certo." Rodrigo apertou a mão dela, olhando fundo nos olhos assustados. "Você não vai sumir. Eu não vou deixar. Mesmo que um dia a gente não dê certo como casal, você vai continuar sendo importante para a Ana. Isso eu prometo." Ficaram assim por alguns minutos, apenas segurando as mãos, tentando entender o que aquilo significava. Depois, Letícia soltou devagar. "A gente precisa continuar a rotina normal, pelo menos por enquanto. Eu não posso largar tudo de uma vez só. Preciso me acostumar com a ideia." Os dias seguintes foram estranhos, carregados de uma tensão nova que não era desconfortável, mas transformava cada gesto comum em algo diferente. Tudo continuava igual por fora, mas por dentro havia uma corrente elétrica entre eles. Olhares que duravam mais tempo do que o necessário. Mãos que se esbarravam ao pegar o mesmo objeto na cozinha. Conversas que ganhavam camadas novas de intimidade. Ana não percebia nada de diferente, ocupada com a escola e os preparativos da apresentação do Dia das Mães, que se aproximava rapidamente. Uma tarde, enquanto Letícia ajudava a menina a decorar a letra da música que cantaria na escola, Ana parou no meio da tarefa e a encarou com aquela franqueza típica das crianças. "Letícia, você gosta do meu pai?" A pergunta pegou ela completamente desprevenida. "Claro que gosto. Ele é uma pessoa boa, me trata bem." Ana balançou a cabeça impaciente. "Não é isso.
Você gosta dele tipo namorado? O coração de Letícia disparou. Por que você está perguntando isso, Ana? Tentou desviar, mas a menina era esperta demais. Porque eu vejo o jeito que vocês olham um para o outro quando acham que eu não estou prestando atenção. E porque minha amiga Júlia da escola disse que quando adulto fica olhando muito e sorrindo sem motivo é porque gosta de namorar. Letícia respirou fundo, escolhendo as palavras com muito cuidado. Ana, seu pai e eu somos amigos, amigos de verdade. E sim, eu gosto muito dele como pessoa. Mas isso não muda nada entre eu e você, entende? Você continua sendo a pessoa mais importante da minha vida aqui. A menina ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação com a seriedade de uma adulta em miniatura. Minha mãe ia gostar de você. A frase saiu baixinha, carregada de uma emoção que fez o coração de Letícia apertar. Você acha mesmo? Letícia perguntou, puxando a menina para mais perto. Ana assentiu com convicção. Ela sempre falava que meu pai precisava de alguém que cuidasse dele também. Não só ele, cuidando de todo mundo. E que quando ela fosse embora, ela queria que ele fosse feliz de novo. Letícia puxou a menina para um abraço apertado, sentindo as lágrimas ameaçarem cair novamente. Sua mãe deve ter sido uma pessoa muito especial. Era, mas você também é. Quando Rodrigo chegou naquela noite, Ana correu para contar sobre a conversa com a naturalidade típica da idade. Pai, a Letícia gosta de você tipo namorado. Ele quase engasgou, olhando rapidamente para Letícia, que estava paralisada na cozinha. O quê? Ana repetiu com paciência exagerada. Ela disse que gosta, e eu disse que tudo bem, porque eu também gosto dela, e porque a mamãe queria que você fosse feliz. Rodrigo olhou para Letícia, depois de volta para a filha. Ana, vai lavar a mão para jantar, por favor. Quando a menina saiu correndo, ele se aproximou de Letícia, que estava apoiada na pia. Ela perguntou isso do nada. Letícia assentiu, ainda tentando se recuperar do susto. Disse que percebeu o jeito que a gente se olha. Eu não menti, mas também não falei tudo. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, nervoso. E ela disse que tudo bem. Isso é bom ou ruim? Letícia conseguiu esboçar um sorriso fraco. Acho que é bom, mas também assustador. Ela é muito nova para entender todas as complicações que isso pode trazer. O jantar transcorreu de forma estranhamente normal. Ana falava animada sobre a escola, sobre os amigos, sobre a apresentação, como se não tivesse acabado de dar o maior susto nos dois adultos. Depois, quando Ana foi dormir, ela pediu para Letícia contar uma história como sempre fazia. Enquanto narrava sobre uma princesa corajosa que salvava o próprio reino, Ana segurou a mão dela com força. Você é tipo essa princesa. Salvou a gente também. Letícia beijou a testa da menina, sentindo o coração transbordar. Vocês me salvaram primeiro, amor. Muito antes de eu salvar qualquer coisa. Quando voltou para a sala, Rodrigo estava esperando no sofá, claramente ansioso para conversar. Ela dormiu? Dormiu rapidinho, pediu história e caiu no meio, como sempre. Ele sorriu, mas a tensão não saiu dos ombros. Você é boa nisso, em fazer ela se sentir segura, protegida. Letícia sentou-se no sofá, deixando um espaço respeitoso entre eles, mas menor do que costumava deixar. Rodrigo, a Ana falou uma coisa hoje que mexeu muito comigo. Disse que a mãe dela ia gostar de mim, que ela queria que você fosse feliz de novo. Rodrigo olhou para o teto, respirando fundo. Ela ia gostar mesmo. Minha esposa sempre quis que eu fosse feliz depois que ela se fosse. Falou isso várias vezes nos últimos meses de vida. Dizia que não queria me ver sozinho para sempre. Letícia sentiu o peito apertar com a generosidade daquela mulher que nunca conheceu. Deve ser muito difícil pensar em seguir em frente sem sentir que está traindo a memória dela. Rodrigo virou o rosto para ela, os olhos brilhando com uma mistura de dor e esperança. É difícil,
Mas também é difícil ficar parado no mesmo lugar, só olhando para trás, especialmente quando tem alguém na minha frente que me faz querer olhar para a frente de novo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Depois, Rodrigo se virou completamente para ela. Letícia, eu quero tentar. De verdade. Não sei como vai ser, não sei se vai dar certo, mas eu quero tentar construir algo com você. Algo sólido, respeitoso, que inclua a Ana de forma saudável. Ela o encarou, sentindo o medo e a coragem brigando dentro do peito. E se der errado? E se você perceber que era só solidão e eu perceber que era só gratidão? As perguntas saíam atropeladas. Rodrigo se aproximou um pouco mais no sofá. Aí a gente para e conversa, como adultos responsáveis. Sem drama, sem destruir o que já construímos, sem machucar a Ana. A resposta dele era tão simples que Letícia quase riu da própria tendência de complicar tudo. Então vamos devagar. Muito devagar, sem pressa, sem pressão, sem expectativas irreais. Rodrigo estendeu a mão. Ela segurou sem hesitar desta vez. E naquele aperto havia uma promessa silenciosa de cuidado, de paciência, de construção conjunta. As semanas foram passando e a relação entre eles mudou de forma sutil, mas profunda. Não havia beijos apaixonados, nem declarações dramáticas. Havia mãos que se encontravam naturalmente ao lavar a louça juntos. Havia conversas longas na varanda, depois que Ana dormia, onde Letícia finalmente contava sobre sua infância difícil, sobre as humilhações nos empregos anteriores, sobre os sonhos que tinha guardado no fundo do coração. Rodrigo escutava tudo com atenção total. Havia olhares que diziam mais do que palavras, sorrisos compartilhados por causa de situações bobas do dia a dia. E aos poucos, uma confiança profunda ia se formando. Rodrigo passou a incluir Letícia em decisões sobre Ana naturalmente, perguntando a opinião dela sobre escola, sobre roupas, sobre passeios de fim de semana. Ela, por sua vez, começou a se sentir parte daquele núcleo de verdade, não só como funcionária. Certo dia, enquanto organizavam o armário da menina juntos, Rodrigo parou no meio da tarefa e a olhou com aquele jeito que ela já estava aprendendo a reconhecer. Você sabe que mudou tudo aqui dentro, né? Não só a casa, mas a gente, eu e a Ana. Letícia dobrou uma blusa pequena com cuidado extra. Vocês também mudaram muita coisa em mim. Eu não lembrava como era ser tratada com respeito. Rodrigo se aproximou um pouco. Posso te abraçar? A pergunta veio baixinha, respeitosa, sem pressão. Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. O abraço foi lento, cuidadoso. Mas quando os braços dele a envolveram, Letícia sentiu uma segurança que não sentia há anos. Ficaram assim por alguns segundos que pareceram horas, apenas respirando junto. Quando se soltaram naturalmente, os olhos se encontraram. Rodrigo levantou a mão devagar, tocando o rosto dela com a ponta dos dedos. Eu posso te beijar? A voz saiu rouca. Letícia sentiu o mundo parar. Pode. O beijo foi suave, quase tímido no começo. Lábios se tocando com cuidado, testando, descobrindo. Não tinha pressa nem desespero. Era apenas dois corações cansados encontrando descanso um no outro. Quando se afastaram, Letícia estava com os olhos cheios de lágrimas. Por que você está chorando? Rodrigo perguntou preocupado. Porque nunca ninguém me beijou desse jeito. Como se eu fosse importante, como se eu merecesse cuidado. Rodrigo segurou o rosto dela com as duas mãos. Você é importante. Para mim, para a Ana, para esta casa. E você merece todo o cuidado do mundo. A partir daquele dia, a relação ganhou outro nome. Eram namorados discretos, cuidadosos, respeitando o tempo da menina e os próprios medos. Havia beijos roubados na cozinha quando ela estava no quarto. Havia mãos entrelaçadas debaixo da mesa durante o jantar.
Havia mensagens trocadas durante o dia quando Rodrigo estava no trabalho. Ana, no entanto, era mais atenta do que qualquer um dos dois imaginava. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã, ela olhou para os dois e soltou com naturalidade: "Vocês estão namorando agora, né?" Letícia engasgou com o suco. Rodrigo quase derrubou a xícara de café. "O que te fez pensar isso?" Rodrigo tentou ganhar tempo. Ana mastigou o pão com geleia devagar, porque vocês ficam se olhando e sorrindo igual os pais da Mariana que são casados. E porque ontem eu vi vocês de mãos dadas na varanda quando achavam que eu estava dormindo. O Rodrigo suspirou, percebendo que não adiantava tentar enganar a filha. Olhou para Letícia buscando apoio. Ela respirou fundo e decidiu ser honesta. "Ana, seu pai e eu estamos tentando nos conhecer de um jeito diferente. Mas isso não muda nada entre eu e você. Eu continuo te amando do mesmo jeito." A menina parou de mastigar. "E se vocês brigarem, você vai embora igual às outras?" A pergunta atingiu Letícia como uma punhalada. Ela se abaixou para ficar na altura dos olhos da menina. "Eu prometo que mesmo se um dia as coisas não derem certo entre eu e seu pai, eu não vou sumir da sua vida. A gente vai conversar, vai encontrar um jeito de eu continuar sendo sua amiga. Mas eu não vou te abandonar. Nunca." Ana estudou o rosto dela por alguns segundos. "Então tá bom, mas eu quero que vocês fiquem juntos para sempre, porque aí a gente vira família de verdade mesmo." Rodrigo sentiu os olhos arderem, levantou da cadeira e abraçou a filha com força. "A gente já é família, filha. Do jeito que está agora, já somos uma família." Ana se soltou do pai e abraçou Letícia também. "Agora é mais família ainda." Os três ficaram ali, abraçados na cozinha, selando algo que ia além de papéis ou definições legais. Era um pacto de cuidado, de presença, de amor construído no dia a dia. O Dia das Mães na escola chegou mais rápido do que qualquer um esperava. Letícia acordou naquela manhã com borboletas no estômago, nervosa com a ideia de aparecer publicamente como parte da família de Rodrigo. Ela escolheu o vestido azul marinho simples, penteou o cabelo em um coque baixo e se olhou no espelho, tentando encontrar coragem. Quando desceu para a cozinha, Rodrigo já estava lá, bebendo café e claramente tão nervoso quanto ela. Ele parou com a xícara no ar ao vê-la. "Você está linda." A voz saiu rouca, cheia de admiração genuína. Letícia sorriu, sentindo o rosto corar. "Estou apresentável. Não quero que a Ana passe vergonha com as outras mães." Rodrigo colocou a xícara na mesa e caminhou até ela segurando as mãos dela. "A Ana tem o maior orgulho de você, e eu também tenho. Não importa o que as outras pessoas pensem ou falem. Hoje você está lá como parte da nossa família." As palavras dele deram a Letícia a coragem que precisava. Eles foram para a escola no carro, com Ana tagarelando animada no banco de trás sobre a música que cantaria. A escola particular era impressionante. Um prédio moderno cercado de jardins bem cuidados. O estacionamento estava cheio de carros importados e mulheres vestindo roupas de grife, joias caras, conversando em grupos exclusivos. Letícia sentiu o estômago embrulhar assim que desceu do carro, mas Rodrigo segurou a mão dela com firmeza. Ana correu na frente, acenando para algumas amigas. O auditório estava lotado de famílias bem vestidas. Rodrigo encontrou 3 lugares na 4ª fileira. Ana foi para os bastidores se preparar, não sem antes dar um beijo nos dois. "Fiquem juntinhos para eu ver vocês lá de cima." Letícia sentou-se ao lado de Rodrigo, tentando parecer natural, apesar das mãos suadas. Ela podia sentir alguns olhares curiosos, ouvir sussurros discretos. A mulher sentada na fileira da frente se virou e sorriu com educação falsa. "Rodrigo, que bom te ver. Esta deve ser a nova babá da Ana que todo mundo comenta." O tom da mulher era aparentemente gentil, mas carregado de veneno. Rodrigo enrijeceu ao lado de Letícia, mas manteve a voz calma. "Esta é a Letícia. Ela faz parte da nossa família."
A resposta foi direta, sem deixar espaço para interpretações. A mulher piscou algumas vezes, claramente surpresa, murmurou algo sobre como o mundo estava mudando e se virou para a frente. Letícia sentiu o rosto queimar de vergonha, mas Rodrigo apertou a mão dela debaixo do programa da apresentação. Não liga para ela. O importante é que estamos aqui pela Ana. Ele sussurrou no ouvido dela. A apresentação começou com as crianças entrando no palco, cantando uma música emocionante sobre o amor das mães. Ana estava na segunda fileira do coral, vestindo o uniforme impecavelmente passado. Quando os olhos da menina encontraram os de Rodrigo e Letícia na plateia, um sorriso imenso iluminou o rosto dela, e ela acenou discretamente. Letícia sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto sem conseguir controlar. Ela não era a mãe biológica daquela criança, mas o amor que sentia por Ana transbordava em cada batida do coração. Rodrigo percebeu a emoção dela e passou o braço pelos ombros, puxando-a para mais perto em um gesto protetor que foi visto por toda a plateia. Ao final da música, as crianças desceram do palco para entregar flores de papel que tinham feito para suas mães. Ana correu pelo corredor central, passou direto por várias mães elegantes e parou exatamente na frente de Letícia. Ela estendeu uma flor amarela mal pintada. Para você, que cuida de mim todos os dias. O auditório inteiro pareceu ficar em silêncio por alguns segundos. Letícia pegou a flor com as mãos trêmulas e puxou a menina para um abraço apertado, ignorando completamente os olhares curiosos e os sussurros das outras famílias. Rodrigo se levantou e abraçou as duas, formando um escudo protetor contra qualquer julgamento externo. Quando a apresentação terminou e as famílias começaram a se dispersar, algumas pessoas se aproximaram para cumprimentar Rodrigo. A maioria foi educada, mas Letícia podia sentir a curiosidade mal disfarçada. Uma senhora mais velha puxou Rodrigo de lado. Rodrigo, querido, você tem certeza do que está fazendo? As pessoas estão comentando. Rodrigo se afastou da senhora com educação, mas firmeza. Dona Carmen, eu agradeço a preocupação, mas minha vida pessoal é assunto meu. A Letícia é uma pessoa maravilhosa e qualquer um que conviver com ela vai perceber isso. A resposta dele foi ouvida por várias pessoas ao redor, incluindo Letícia, que sentiu o peito se encher de orgulho e gratidão. Ana voltou correndo e segurou a mão dos dois. Vamos embora? Quero mostrar minha flor para vocês em casa. Os três saíram da escola de mãos dadas, ignorando os olhares e comentários. Naquela noite, depois de colocar Ana na cama, ainda emocionada, Rodrigo e Letícia se sentaram na varanda, como tinham criado o hábito de fazer. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Letícia segurava a flor de papel entre os dedos. Foi o dia mais importante da minha vida, ela confessou. Nunca imaginei que um dia alguém me escolheria. Rodrigo puxou a cadeira para mais perto dela. Foi só o começo. Eu quero muito mais dias como este com você. Letícia parou de girar a flor e o encarou. O que você quer dizer? Rodrigo respirou fundo. Quero dizer que eu te amo. Não como gratidão, não como conveniência. Eu te amo como mulher, como companheira, como alguém que quero ao meu lado todos os dias. Letícia sentiu o mundo parar mais uma vez. Rodrigo, deixa eu terminar. Ele interrompeu gentilmente. Eu quero que você se mude para o meu quarto. Quero que a gente pare de fingir que isso é só uma amizade especial. Quero apresentar você como minha namorada. Quero construir um futuro com você. As lágrimas voltaram aos olhos dela. Você tem certeza? Isso muda tudo entre a gente. Não tem mais volta. Rodrigo segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu nunca tive tanta certeza de nada em toda a minha vida. Eu te amo, Letícia, e quero que todo mundo saiba. Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente. Eu também te amo, mais do que achei que fosse capaz de amar alguém.
O beijo que veio em seguida foi diferente de todos os outros. Era cheio de promessa, de compromisso, de futuro compartilhado. Quando se separaram, encostaram as testas. Então é isso? A gente vai tentar de verdade? Ela perguntou. A gente vai fazer muito mais do que tentar. A gente vai construir algo sólido. Rodrigo a puxou para o colo e ela se acomodou naturalmente. Ficaram assim por um tempo, apenas curtindo a proximidade. Os meses seguintes foram de adaptação e descoberta. Letícia se mudou para o quarto de Rodrigo, transformando o espaço em algo que pertencia aos dois. Ela mantinha suas responsabilidades com a casa, mas agora como dona, não como empregada. Rodrigo contratou uma faxineira para vir 2 vezes por semana. Ana se adaptou à nova dinâmica com facilidade. Ela adorava entrar no quarto dos dois de manhã e encontrá-los abraçados. A menina florescia visivelmente mais alegre, mais segura, sabendo que tinha uma família completa novamente. Rodrigo começou a levar Letícia para eventos sociais, apresentando-a com orgulho como sua namorada. Alguns olhares julgadores ainda apareciam. Alguns comentários maldosos chegavam aos ouvidos deles. Mas Rodrigo sempre a defendia com firmeza. Uma noite, cerca de 1 ano depois, enquanto jantavam em família, Ana soltou uma pergunta que pegou os dois de surpresa. Pai, você vai casar com a Letícia? Rodrigo quase engasgou. Letícia ficou vermelha. Por que você está perguntando isso, filha? Ele tentou ganhar tempo. Porque na escola todo mundo que namora sério acaba casando. E eu queria que vocês casassem para ela ficar aqui para sempre. A lógica infantil era irrefutável. Rodrigo olhou para Letícia, que estava em pânico. Ana, casamento é uma coisa muito séria. A gente ainda está aprendendo a viver junto. Mas vocês já moram na mesma casa, já se amam, já cuidam um do outro. Não é isso que casamento é? Ana insistiu. Rodrigo respirou fundo. Se um dia eu pedir a Letícia em casamento, você vai ser a primeira a saber. Mas isso precisa acontecer no tempo certo. Ana pareceu satisfeita, mas a semente estava plantada. Naquela noite, depois que Ana dormiu, eles conversaram sobre o assunto na varanda. Você já pensou nisso? Em casar comigo? Ele perguntou direto como sempre. Letícia demorou para responder. Já pensei. Mas também pensei em tudo que pode dar errado. Eu não tenho nada material para oferecer além de mim mesma. Não tenho família rica, não tenho educação formal. A insegurança na voz dela era palpável. Rodrigo virou o corpo para encará-la. E você acha que eu preciso de mais do que você? Letícia, eu não quero seu dinheiro, seu sobrenome. Eu quero você. Do jeito que é, com sua força, sua bondade, seu amor pela Ana. As palavras dele eram sinceras. Você tem certeza absoluta disso? Porque se um dia você mudar de ideia, eu não vou aguentar. Eu prefiro não casar a casar e depois ser rejeitada. Rodrigo se levantou e se ajoelhou na frente dela. Eu tenho certeza absoluta. Eu quero me casar com você não apesar de quem você é, mas exatamente por causa de quem você é. Então, é um pedido oficial? Ela perguntou com a voz trêmula. Ainda não. Quando eu fizer o pedido oficial, vai ser do jeito que você merece. Com anel, com planejamento, com a Ana participando. Rodrigo sorriu. Mas quero que você saiba que é isso que eu quero para o nosso futuro. Algumas semanas depois, Rodrigo começou a planejar algo especial. Conversou com Ana, pediu a ajuda dela para escolher o anel, organizou cada detalhe. Ele escolheu um sábado de sol. Levou as duas para um piquenique no parque onde costumavam ir. Quando chegaram ao local, havia uma manta estendida debaixo da árvore favorita de Ana, flores silvestres espalhadas, velas em potes de vidro. Letícia olhou ao redor, surpresa. Rodrigo, o que é tudo isso? Ana estava segurando uma placa feita à mão. Letícia, casa com meu pai. Letícia cobriu a boca com as mãos, incrédula. Rodrigo se ajoelhou na grama, tirando uma caixinha do bolso. Letícia,
Você entrou na minha vida quando eu estava perdido. Trouxe luz onde só havia sombra. Trouxe esperança onde só havia medo. Você me ensinou que é possível amar de novo sem trair quem a gente perdeu. A voz dele estava firme, mas carregada de emoção. Eu não consigo mais imaginar meu futuro. O futuro da Ana sem você. Casa comigo, aceita ser minha esposa, ser mãe da Ana oficialmente. As lágrimas de Letícia caíam sem controle, mas o sorriso que iluminava o rosto dela era radiante. Sim, sim, eu aceito. A resposta saiu entre soluços de alegria. Rodrigo colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas, levantou e a beijou enquanto Ana gritava de alegria e batia palmas. Ali, naquele parque simples, uma nova família se consolidava oficialmente. O casamento foi pequeno e íntimo, exatamente como os dois queriam. Apenas amigos próximos, alguns colegas de trabalho de Rodrigo e a mãe de Letícia, que veio do interior chorando de emoção. Ana foi a daminha, carregando as alianças com orgulho. Quando Letícia entrou na pequena capela, de braços dados com Rodrigo porque não tinha pai, ela olhou para a plateia pequena, mas calorosa, e soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. Os votos foram emocionantes. Eu prometo te respeitar todos os dias, te ouvir quando estiver com medo, te apoiar em todos os seus sonhos. Rodrigo falou. Letícia respirou fundo. Eu prometo te amar com a mesma intensidade que você me ama. Cuidar da nossa família com toda a dedicação que tenho. Nunca desistir de nós mesmos quando as coisas ficarem difíceis. O beijo que selou a união foi aplaudido entusiasticamente, especialmente por Ana, que gritava: "Agora somos família para sempre!" A festa foi simples, mas cheia de alegria genuína. Ana dançou com os dois, rindo alto. A mãe de Letícia passou a noite toda conversando com Rodrigo, agradecendo por ter salvado sua filha. Quando a noite terminou e os três voltaram para casa, agora oficialmente como família legal, Letícia parou na porta e olhou ao redor com olhos novos. "O que foi?" Rodrigo perguntou. "Estou pensando em como tudo mudou. Há 2 anos... eu estava abandonada na estrada, sem ter para onde ir, achando que não prestava para nada. Hoje estou casada, com uma filha, com uma casa, com amor de verdade." Rodrigo a puxou para um abraço apertado. "E você merece cada pedaço disso." Ana apareceu de pijama se enfiando no meio do abraço dos dois. "Posso dormir com vocês hoje? É dia especial." Os dois riram, concordando. Os anos foram passando e a vida da família se estabeleceu em uma rotina feliz. Letícia nunca esqueceu de onde veio, usando a própria história para ajudar outras mulheres. Ana cresceu vendo a mãe como exemplo de superação, aprendendo que o valor de uma pessoa não se mede por sua origem. Rodrigo continuou sendo o homem íntegro que tinha parado o carro naquele dia distante. Uma tarde, anos depois do casamento, Letícia estava na varanda lendo quando Ana, já adolescente, sentou-se ao lado dela. "Mãe, posso te perguntar uma coisa?" Letícia sorriu ao ouvir a palavra. "Claro, amor. O que você quer saber?" Ana hesitou. "Você se arrepende de alguma coisa? De ter saído do interior? De ter passado por tudo que passou antes de chegar aqui?" Letícia fechou o livro e pensou cuidadosamente. "Me arrependo de ter demorado tanto para acreditar que merecia ser feliz. Me arrependo de ter deixado outras pessoas me convencerem de que eu não valia nada. Mas de resto, não me arrependo de nada. Cada dor me trouxe até aqui, até vocês." Ana abraçou a mãe com força. "Eu te amo muito e agradeço todos os dias por você ter aceitado entrar naquele carro." Letícia beijou a testa da filha. "Eu também agradeço, porque naquele dia, mesmo sem saber, eu estava indo para casa." Rodrigo apareceu na varanda naquele momento, sorrindo ao ver as duas juntas. Sentou-se do outro lado de Letícia, completando o círculo familiar. "Sabe o que eu penso?
ele disse, olhando para o horizonte. Que a vida tem um jeito misterioso de consertar as coisas certas no tempo certo. Eu perdi alguém que amava muito. Você foi abandonada quando mais precisava de ajuda. E no meio de toda essa dor, a gente se encontrou e construiu algo novo. Letícia segurou a mão dele. E construímos sem apagar o passado, sem fingir que a dor não existiu. Apenas transformamos tudo em algo melhor. Ana olhou para os dois. Vocês são o tipo de amor que eu quero ter um dia. Amor que cuida, que protege, que constrói junto. Letícia e Rodrigo se entreolharam, sorrindo com orgulho. Então procura alguém que te respeite desde o primeiro dia, que te veja de verdade, que queira construir uma vida com você. Rodrigo aconselhou com sabedoria. Ana assentiu, absorvendo cada palavra. Naquela noite, depois que Ana foi dormir, Letícia e Rodrigo ficaram na cama conversando sobre planos futuros. Você é feliz de verdade? Ele perguntou de repente. Ela se virou. Mais feliz do que imaginei que fosse possível ser. E você? A resposta dela veio carregada de sinceridade. Mais do que achei que seria possível amar de novo depois de tanta perda. Eles se beijaram devagar, com a calma de quem sabe que tem toda a vida pela frente. No dia seguinte, Letícia acordou cedo, como sempre. Foi até a janela e olhou para a rua tranquila. Lembrou da estrada de terra onde tinha sido abandonada, do medo que sentia, da certeza de que não tinha valor nenhum. Lembrou do carro parando, dos olhos gentis de Rodrigo, da decisão corajosa de entrar no veículo de um estranho. Respirou fundo, sentindo uma gratidão profunda por cada pedaço daquela jornada. Rodrigo acordou e a abraçou por trás. No que está pensando tão cedo? Ele murmurou. Estou pensando que a vida inteira eu achei que precisava ser perfeita para merecer amor. E vocês me ensinaram que eu só precisava ser eu mesma. Rodrigo a virou nos braços dele. E você me ensinou que recomeçar não é trair quem a gente perdeu. É honrar a chance de viver plenamente de novo. Os dois ficaram ali, abraçados, vendo o sol nascer através da janela. Ana apareceu na porta alguns minutos depois. Café da manhã em família? Ela perguntou com um sorriso sonolento. Letícia riu. Vamos fazer juntos, como sempre. Os três foram para a cozinha de mãos dadas, prontos para mais um dia da vida simples e extraordinária que tinham criado. Enquanto preparavam as panquecas tradicionais do sábado, rindo de alguma piada boba, Letícia teve a certeza absoluta de que tinha encontrado seu lugar no mundo. Não era um lugar perfeito, livre de problemas, mas era um lugar onde ela era amada incondicionalmente, respeitada profundamente, vista e valorizada todos os dias. Quando se sentaram para comer, Ana levantou o copo de suco com solenidade exagerada. Um brinde. Rodrigo e Letícia levantaram os seus também. A quê, filha? A nossa família maluca que se formou do jeito mais improvável possível, mas que deu mais certo do que qualquer família normal. Ana declarou com sabedoria precoce. Letícia sentiu os olhos encherem de lágrimas de alegria. A nossa família. Os três bateram os copos, selando mais uma vez o pacto de amor que tinham construído tijolo por tijolo. E enquanto o sol entrava pela janela da cozinha, iluminando aquele momento simples e perfeito, Letícia soube que tinha valido a pena cada lágrima, cada dor, cada momento de desespero, porque tudo isso a tinha trazido até ali, até aquele homem que tinha parado o carro quando ela mais precisava, até aquela menina que a tinha aceitado como mãe sem hesitar, até aquela casa que tinha se tornado seu lar verdadeiro. Rodrigo olhou para ela naquele instante e sorriu com aquele jeito que ainda fazia o coração dela acelerar. Obrigada, ela disse baixinho. Pelo quê? Ana também parou de comer. Letícia sorriu, enxugando uma lágrima teimosa. Por me mostrarem que eu sempre mereci ser amada exatamente como sou, e que a família verdadeira é aquela que nos escolhe
todos os dias. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.